Olá, eu sou o Dr. Elson Vidal Martins Júnior, professor de gastroenterologia da Universidade Metropolitana de Santos e diretor da Casa da Hepatite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a hepatite B. A hepatite B é uma doença que tem um grande impacto na população mundial. Estima-se que cerca de 2 bilhões de indivíduos tenham sido expostos ao vírus da hepatite B e que a hepatite B infecte cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Tá? A hepatite B é uma doença provocada por um vírus adquirido principalmente através do contato sexual, então é uma doença sexualmente transmissível e também através do contato sanguíneo, então através da exposição ao sangue contaminado. Existe também a possibilidade dessa doença ser transmitida da mãe para o filho no momento do parto. Tá? A hepatite B é uma doença que tem um período de incubação médio de 60 dias, variando de 45 a 180 dias. O vírus B é um vírus, então, que ocorre em todo o mundo, porém, em algumas regiões, particularmente no Sudeste Asiático, na China, também em alguns países da África, principalmente abaixo da linha do deserto do Saara e no nosso meio, na região amazônica, vamos verificar uma maior ocorrência da infecção pelo vírus B. É um vírus, então, altamente infectante, né? Ele é cerca de 100 vezes mais infectante que o vírus HIV, tem uma alta concentração em fluidos como sangue, soro, exudatos e feridas. Então, nós podemos ter a transmissão da hepatite B se uma pessoa estiver com essa doença de uma forma crônica e tiver uma lesão na pele e ela encostar em uma outra pessoa que possa eventualmente também ter uma porta de entrada, pode haver então a transmissão da hepatite B. Embora nós vamos ter uma maior chance de transmissão através do sangue contaminado e também de uma forma moderada, porém importante, através da relação sexual, né? Existe a presença do vírus na saliva, mas como forma de transmissão da doença, essa via não está documentada. Enquanto em outros fluidos orgânicos, né, como lágrima, leite materno, urina, fezes e suor, nós não vamos encontrar o vírus da hepatite B. Essa é uma doença que tem uma série de fatores de risco. Existem algumas pessoas que podem estar contaminadas. Então, dados dos Estados Unidos da década dos anos 90 para os anos 2000 mostram que principalmente indivíduos que fazem uso de drogas injetáveis ou inaladas, os contactantes sexuais, pessoas que tenham múltiplos parceiros sexuais e, eventualmente, profissionais de saúde podem ter uma chance maior de estar sendo expostos ao vírus da hepatite B. É uma doença que tem uma resolução espontânea na maioria das pessoas, na maioria dos indivíduos que estão imunologicamente competentes. Então, nós vamos ter cerca de 90% dos indivíduos resolvendo a infecção, então sem a necessidade de tratamento. Então, numa fase inicial da doença, nós vamos detectar a presença do vírus e há uma série de
antígenos e de anticorpos que o nosso organismo produz para combater essa infecção, né? Conforme o indivíduo vai avançando na doença, vai haver então o surgimento de substâncias que vão ser detectadas no sangue, como o antígeno S e os anticorpos da classe IgM, que vão caracterizar a doença na sua fase aguda, o anticorpo HBE, que vai caracterizar a presença de uma replicação viral. E naqueles indivíduos que têm, então, uma resolução espontânea, vai surgir, então, ao curso aí de 6 meses da infecção, geralmente menos do que isso, o anticorpo anti-HBs, que confere, então, uma imunidade para a doença. Indivíduos que vão evoluir para a cronicidade da doença vão ficar com o vírus no organismo. Isso então vai ser documentado através do antígeno S, do HBsAg, e esses indivíduos então vão ter a replicação viral em curso, esse antígeno HBe, e tudo isso vai poder ser detectado então na avaliação sorológica. Nós podemos então fazer o diagnóstico da hepatite B, seja na sua forma aguda, seja na sua forma crônica, ou naqueles indivíduos que nunca tiveram um sintoma evidente de hepatite, um quadro clínico evidente de hepatite, com a presença, por exemplo, da icterícia, daquele amarelão, nós podemos pedir uma sorologia e identificarmos se o indivíduo tem ou teve a doença e ficou curado de uma maneira espontânea, sem a necessidade de um tratamento específico. A doença tem algumas particularidades, então nós vamos ver a presença da icterícia geralmente nas pessoas acima, então, da faixa etária dos 5 anos de idade, particularmente nos adultos. Então, os adultos podem ter a presença da icterícia em cerca de 30% dos casos. E a cronicidade da doença, ela vai ser proporcional, inversamente proporcional à faixa etária onde a infecção está sendo adquirida. Então, se o indivíduo adquire a doença na faixa etária adulta, ele vai ter uma chance de cronificação de 5 a 10%. Porém, se a doença é adquirida da mãe, então, na via perinatal, existe um alto risco de infecção crônica. Daí a importância de se detectar a doença na mãe, na mulher gestante, no pré-natal, porque nós podemos adotar medidas, além da vacinação da criança, o uso da imunoglobulina, que vai evitar que a criança desenvolva a doença. Uma outra situação onde nós podemos ter uma maior chance de cronificação são naquelas pessoas que têm um status imunológico deprimido. Então, pessoas que tenham a AIDS, pessoas que que tenham doença crônica no fígado, nos rins, pacientes que sejam portadores de câncer, pacientes oncológicos, têm maior chance de cronificar a hepatite B. Então, essas pessoas elas devem ser vacinadas, né? A doença ela tem um potencial para a cirrose e para o câncer de fígado, para o hepatocarcinoma. Então, existe a possibilidade de se prever o câncer de fígado através da vacinação para a hepatite B. Tá? A doença pode ter algumas manifestações extrahepáticas, ou seja, pode estar associadas ao acometimento de outros órgãos, então a lesão
nos rins, a uma glomerulonefrite, a lesão em alguns vasos, que a gente chama de poliarterite, a alteração na tireoide e é uma situação que é a crioglobulinemia, que é uma doença que vai se manifestar através de comprometimento articular. A doença tem uma mortalidade de até 1% na fase aguda e nos indivíduos que ficam cronicamente infectados, até 25% podem evoluir de uma forma fatal associada à hepatite B crônica. Existe a possibilidade, então, de tratamento com drogas como o interferon e outros antivirais que vão atuar, então, impedindo a replicação viral e que podem levar a uma cura da hepatite B. Então, é importante que o médico faça o diagnóstico adequadamente, instaure, prescreva o melhor tratamento para o seu paciente, porque a doença ela tem uma chance boa de ser curada ou de pelo menos se prevenir a evolução para uma forma grave como a cirrose e o câncer de fígado. Existe a possibilidade de prevenção da hepatite B, então, naqueles indivíduos que não foram expostos a uma situação de risco, nós podemos administrar uma vacina, existe uma forma comercialmente disponível, que é aplicada em 3 doses, que deve ser administrado de forma rotineira após o nascimento, preferencialmente então nas primeiras 24 horas de vida, nos adolescentes e nas pessoas que constituiriam grupos de risco, ou seja, profissionais de saúde, indivíduos que fazem hemodiálise, indivíduos que já tiveram ou que tenham doenças sexualmente transmissíveis e que sejam portadores do vírus HIV, pessoas que tenham múltiplos parceiros sexuais, indivíduos institucionalizados como presidiários, homem que faz sexo com homem, usuários de drogas, essas são pessoas que devam ser vacinadas. Existe ainda a possibilidade de uso da imunoglobulina, que poderia estar sendo então adotada após o nascimento de uma gestante com hepatite B. Então, na tentativa de se evitar uma contaminação da criança, indivíduos, principalmente profissionais de saúde que tenham um acidente com uma agulha contaminada e indivíduos que tenham sido transplantados por uma doença mais grave relacionada ao vírus B. Bom, maiores detalhes nós podemos ter no site da Casa da Hepatite, casadahepatite.com.br. A Casa da Hepatite é um serviço da Universidade Metropolitana de Santos, que funciona na Rua Goiás, número 27, e o nosso telefone é o 3324-9543. Até a próxima.